presença do Senhor nesse lugar? Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo de número 6, nessa manhã, eu pedi a pastora Marisana que ela me deixasse pregar nessa manhã, porque eu queria compartilhar algo com a igreja que tem sido para nós motivo de muita alegria, de muito regozijo, ter manhãs como as nossas de domingo, onde nós temos sido ensinados. Nessa manhã eu quero tentar um pouquinho ensinar você. Se eu inclinar para pregar, vocês me avisam, pastor, só está pregando, porque eu quero nessa manhã só ensinar um pouquinho, amém? Sobre algo que é um dos maiores princípios da palavra de Deus sobre a nossa vida. E que alguns de nós, mesmo tendo muito tempo no Evangelho, não sabemos responder os porquês de algumas situações não estarem acontecendo, ou se elas estão acontecendo errado. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho nessa manhã sobre semeadura e colheita. Amém? Eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre semeadura e colheita nessa manhã. E vou usar o texto de Gálatas, capítulo de número 6, para poder ampliar um pouco mais a sua visão e o seu conhecimento sobre esse princípio tão tremendo da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós colhemos é fruto daquilo que nós plantamos. Isso é um princípio de Deus, é um princípio do Senhor. E o Senhor nos ensina em sua palavra coisas tremendas que vai nos ajudar a ampliar um pouco mais a nossa visão, o nosso conhecimento sobre esse assunto tão pouco conversado nas igrejas, ou se é conversada de uma maneira muito superficial, porque de um tempo, de alguns anos para cá, quando a pessoa falava sobre semeadura, vinha logo na sua mente, vai falar sobre dinheiro. E eu não quero falar sobre isso. Nós vamos completar 4 anos no dia 1º de julho aqui, e você vai perceber que a gente nunca comentou sobre isso, e não vamos comentar sobre isso, não de forma veemente como se faz, porque Deus é um Deus que sempre cuida de nós de uma forma tão especial, irmãos, tão especial. Essa semana eu vou te contar um testemunho. Essa semana eu estava compartilhando com a pastora Marisângela sobre algumas coisas que nós precisávamos resolver em relação à parte financeira da igreja, porque nós estamos prestes a comprar um lugar para a gente, amém? Pastor, já viu o lugar? Eu estou profetizando e crendo que Deus já liberou um lugar precioso para nós. Nosso contrato termina ali em setembro aqui, e me perguntaram quanto tempo eu vou prorrogar. Eu falei assim, o mínimo possível, porque eu tenho certeza que ano que vem nós vamos fazer a nossa festa de aniversário num lugar maior. Sem escada, sem escada. O pessoal que traz o amém aqui para cima que vai, glória a Deus. Sem escada, com rampa, com banheiro lá embaixo, lugar para a gente estacionar. Não vai ter vizinho para ficar perturbando a gente, furando o nosso pneu, rasgando o nosso pneu, Beca? Então, assim, Deus está nos abençoando. Então a gente não precisa. Eu estava compartilhando com ela algumas coisas, e meu irmão, Deus, como nós cantamos, fazer um milagre é a coisa mais fácil para Deus. É só um pequeno detalhe. Milagre na minha, na sua vida, é só um pequeno detalhe. O que Deus mais se importa é mudar o nosso interior, transformar o nosso interior. Isso é mais difícil. Não é mais difícil? Pensa direitinho. O que é mais fácil Deus fazer? Abrir o céu e te abençoar? Te curar? Isso é mais fácil. Agora, mudar você é uma carnezinha de pescoço, viu? Você é uma carnezinha de terceira que só com fogo alto para poder te aparecer. É por isso que o fogo, quando vem sobre a tua vida, você vai, Senhor, está queimando. É para te amolecer. Parece aqueles músculos, aquela coisa, só na pressão. Fala para o irmão assim, você fez só na pressão, viu? Eu quero ver se você é honesto. Quem aqui reconhece que é só na pressão contigo? Ô Jesus, estou junto com meus irmãos, olha. Isso é uma caldeirada, É um cozido maravilhoso. Só carne dura. É
pessoas que tem 16 pessoas por enquanto. Amém? Nós vamos, se tiver alguém nessa manhã aqui, nós vamos orar por elas. À noite eu vou orar por elas. 5 horas da tarde hoje, eu tenho uma reunião com todos aqueles que já trabalham na igreja. Músico, professoras, cantina, o que mais? Obreiros, nas artes, tem Julinho vai ver já. Multimídia, todo mundo que trabalha na igreja, faz alguma coisa. 5 horas da tarde hoje eu quero bater um papo com você, mostrar uma coisa para vocês que talvez eu nunca tenha falado isso para você, mas a nossa igreja, meu irmão, é uma igreja que tem estatuto, né? Não é uma coisa, uma bagunça que a pessoa chega aqui, eu quero ser membro dessa igreja. Não é assim, né? Não tem bagunça não, entendeu? Tem estatuto. Existem algumas situações que a gente precisa compartilhar com você, que às vezes a pessoa fica chateada com a gente, porque assim, pastor, eu estou até tempo na igreja, não estou pregando ainda, ainda não estou fazendo escala, não estou na escala ainda, não estou... Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. O que você acha que é mais prazeroso para o coração de Deus? Se você tem um problema, por exemplo, se você é casado, tem um problema com a sua esposa. Se você enfia a mão na tua esposa, ninguém sabe, Deus sabe. Aí você está aqui no púlpito pregando. Porque eu fui chamado para pregar. Primeiro você foi chamado para cuidar bem da sua esposa. Depois você foi chamado para pregar. Pô, pastor, xingo pra caramba. Dá para dar uma cantada de louvor? Vai que o tecladista erra a nota e você vira para ele e fala assim, você não fala glória. Você não fala glória. Então a gente tem um cuidado dessas situações. A gente tem muito cuidado. Por quê? Primeiro, porque se eu pegar uma criança e colocar uma arma na mão de uma criança, ela vai fazer bobagem. E estar à frente de alguma coisa, irmãos, é o primeiro a tomar tiro. Você vai para uma guerra, o primeiro da fileira é o primeiro a tomar tiro. Por isso que o coronel vai lá atrás. Vê o soldado, o cabo, o sargento, né? O coronel fica atrás. Vai lá, meu filho, vai lá. Às vezes tem marido que faz isso com a esposa, né? Vai lá, minha filha, resolve você. Não, você tem que ir na frente. Quem é mais, no reino de Deus, o mais capacitado vai à frente. Então, 5 horas a gente vai ter uma reunião para eu falar com vocês sobre o estatuto, para a gente conversar um pouco sobre a nossa festa. A gente está esperando aí muitas pessoas, então a gente tem que estar bem apresentado. Quando só chegar aqui e falar, pô, essa igreja é chique, né? Olha isso, a gente bonita, né? Gostei da sua bota hoje, tiver. Mas é chique. Entendeu? Então, 5 horas a gente vai ter um grande papo aí para a gente poder estar acertando algumas coisas que eu acho que já está na hora. Eu conversei com uma família ontem e disse o seguinte: quando o nosso filho cresce, né, eu estava ali brincando com o Benício daqui a pouco vai começar a andar, Benício daqui a pouco vai começar a desligar as coisas na tomada. Aí a Glorinha deu e falou assim: faz isso não, menino. Mamãe vai brigar com você. Aí quando o Benício estiver com 4 anos, o Benício vai puxar a tomada, ela vai dizer: não te falei como pegar isso aí? Tira a mão daí, menino. Quando tiver com 15, se fizer isso, toma uma porreada. Não é verdade? A igreja também, assim, vamos fazer 4 anos. Então a gente já deixou de engatinhar, já está em pezinho andando. Então papai quer conversar umas coisinhas com você. Você não pode ficar puxando a tomadinha. Não pode quebrar o copinho. Você tem 2 aninhos, pode. Agora 22 não pode chutar o copo. 5 horas. Não fica em casa não, vem, irmão. Você sabe que o pastor Márcio, né? Assim, briga com você, mas eu faço você rir, né? Você tá rindo, eu falo, tá rindo. Isso é bom. Então vamos ler Gálatas capítulo número 6, do versículo 6 ao versículo de número 10. Amém? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também
ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos ler juntos, todos, o versículo 10, amém? Vamos lá. Por isso, enquanto... Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: nessa manhã eu tenho a oportunidade de fazer bem. Dá uma palavra de vitória para ele aí, irmão. Talvez você tenha chegado, o irmão tenha chegado, você tenha falado assim: nossa, você está tão horroroso. Faça o bem. Amém? O Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele usa como princípio de semeadura e da colheita, esse princípio é usado em várias ocasiões. Uma grande parte do Novo Testamento, ele nos ensina sobre esse grande princípio de Deus, que é o princípio da semeadura e da colheita. Na verdade, todo esse princípio se aplica na nossa vida. A gente aprende isso lendo a palavra, que o princípio da semeadura, ele tanto é manifesto na agricultura, segundo a palavra, como na biologia, na física, na moral e também na espiritualidade. Deus usa esse princípio para nos ajudar a crescer. Deus usa o princípio da semeadura e da colheita para nos tornar homens e mulheres melhores, para nos tornar maridos melhores. Ninguém aqui diz assim: eu vou ser melhor filho, melhor marido, melhor ovelha, sem passar pelo princípio da semeadura. Nenhum de nós. Você só vai se tornar alguém melhor se você aprender a plantar melhor, porque nós somos fruto daquilo que nós plantamos. Existe até um programa na televisão dizendo: você é aquilo que come, né? Isso é fruto de quê? Do que você plantou. Somos frutos daquilo que plantamos. Se você talvez não diga assim: pastor, puxa vida, eu ganho muito mal, eu ganho muito pouco. E a gente pergunta: mas você cursou até onde? Não, eu só tenho a 6ª série, a 5ª série. Então hoje a gente colhe aquilo que a gente semeou. Pastor, eu não consigo falar com ninguém na igreja, ninguém me trata com respeito. Talvez seja fruto daquilo que você semeou. Então o princípio da semeadura está de forma explícita em grande parte do Novo Testamento e também de toda a palavra. Lá em Gênesis, Deus começa nos ensinando que cada árvore dará o seu fruto de acordo com a espécie da sua semente. Deus já começa isso no Gênesis, falando sobre essas coisas. E quando eu chego até o versículo até o capítulo de Gálatas, eu percebo essa direção de Deus de uma forma muito explícita. E me apego ao versículo 7, dizendo o seguinte: olha, de Deus nós não podemos zombar, não se engane. E algumas vezes a gente ouve essa palavra, né, essa frase, diz assim: meu Deus, causa um calafrio, e às vezes um temor, um medo. Olha, não zomba de Deus. Porque quando nós éramos pequenos, né, algumas pessoas diziam assim: não zomba de mim não. Não faz chacota de mim, não desdenha de mim. E alguns de nós podemos estar inconscientemente zombando, não de Deus, Deus, falando mal de Deus, mas não levando a sua palavra a sério, querendo não cumprir princípios e colher aquilo que nós nunca plantamos. Uma igreja precisa entender que Deus precisa ser Senhor dela em todo o tempo, com uma pessoa, com duas, com 5 mil, com 10 mil. Nós não podemos pedir a Deus uma coisa e Deus nos dá e nós virarmos as costas para Ele.
O que me motivou a ministrar essa mensagem nessa manhã foi ter ouvido uma música do Thales Roberto, onde ele diz que ele pede a Deus, faz uma oração a Deus e Deus fala com ele: Thales, não faça como os outros que me pedem as coisas e quando recebem viram as costas. E muitos de nós, principalmente a igreja no seu contexto geral, tem recebido coisas de Deus e tem virado as costas de Deus. Virar as costas em que sentido? Não observando princípios da palavra. Então, quando a gente chega nesse textozinho de Gálatas, de número capítulo 6, a gente pode aprender algumas coisas nessa manhã. Primeiro, o que precisamos aprender? Talvez você já saiba, mas eu quero apenas ratificar o que você já conhece. Primeira coisa, sempre colhemos o que semeamos. Diga comigo, sempre colhemos o que semeamos. Se nós sempre colhemos o que semeamos, o inverso desse texto é: nunca colhemos o que não semeamos. Segunda coisa que você precisa aprender em Deus: sempre vamos colher mais do que aquilo que semeamos. Diga comigo, eu sempre vou colher mais do que aquilo que eu semei. Vou dar um exemplo prático. Quando você planta uma semente de maçã, você está plantando o quê? Diga, uma semente. Diga, uma semente. Quantas sementes tem ali? Uma. Quando você coloca ela na terra e ela frutifica, quantas maçãs você vai colher? Ninguém sabe. Porque sempre a minha colheita será maior do que a minha semeadura. Outra coisa que a igreja precisa aprender é o seguinte: sempre vamos colher numa época diferente daquela que nós plantamos e semeamos. A tua colheita vai ser num momento e numa época diferente da que você plantou. Você pode estar plantando hoje e colher daqui a 20 anos. E aí, a gente acaba causando problemas internos, porque a gente ouve assim, planta agora, amanhã você vai colher. Não, você sempre vai colher numa época diferente da tua semeadura. Eu posso plantar muitas coisas, mas eu sei que eu vou colher isso num outro dia. Eu fui pregar, acho que em Maceió. Eu fui pregar em Maceió. E cheguei lá, uma pessoa falou assim: pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Não foi você que pregou uma palavra do palhaço há uns 10 anos atrás? Eu falei: foi. Ele: pois é, eu sou fruto daquela palavra. Hoje eu sou um diácono aqui na igreja. Preguei no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Fui encontrar com o cara em Maceió, diácono. Amém? Ontem nós recebemos aqui uma visita de um casal que eu cuidei há 10 anos atrás, e ontem eles vieram aqui e falaram: pastor, a gente quer dar uma oferta para a igreja por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? Irmão, 10 anos atrás. Por isso a gente não pode perder a oportunidade de semear as coisas na vida das pessoas. Um abraço. Você abraça uma pessoa, você dá uma palavra para alguém, irmão, dentro do ônibus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas uma certa vez, eu não me lembro, não me recordo o que eu fiz. Eu sei que eu estava acho que no metrô, no trem, e cedi um lugar para uma pessoa. Uma senhora. Eu tenho esse costume, eu não finjo que estou dormindo, não. Se eu ver alguém em pé, mais velho do que eu sento aqui. Aqui não tem ninguém que dorme, né? Tem um irmão que dorme, fingindo que está dormindo. Tem, Douglas? Tem não, né? Tem não. E aí eu fui acho que num banco, que estava bem na fila, que eu olhei para dentro assim e falei: eu já tenho lugar para aquela mulher ali. Ela era um caixa, né? Ela me viu: oi, tudo bem?
teste, né? Primeiro você fica ouvindo um monte de coisa, né? Você fica ouvindo assim, nossa, esse caixa é muito mole, misericórdia. Meu irmão, pode falar outra coisa, aproveita a fila do banco para pregar o evangelho, né? Falar do amor de Deus. Então, a gente vai colher depois de um grande tempo, depois de uma outra época. E a outra coisa que a gente precisa entender é que a quantidade da colheita sempre vai depender da minha disposição e da quantidade da minha semeadura. Tudo isso se aplica à nossa vida. Todo esse princípio se aplica em qualquer área da nossa vida. Eu jamais posso reclamar que não estou colhendo aquilo que eu nunca plantei. Eu não posso viver pelos cantos da minha vida, ou pelos cantos de qualquer lugar que eu ande, né? Infelizmente, essas coisas acontecem dentro da igreja. É por isso que eu quero nessa manhã estar falando com a igreja. Eu não posso ficar reclamando do descaso das pessoas comigo. Eu chego na igreja e ninguém fala comigo. Eu chego no trabalho e ninguém me dá bom dia. Tem festa, ninguém me convida. Tem isso, ninguém fala comigo. Eu não posso reclamar disso se eu não estou semeando na vida daquelas pessoas. Por exemplo, ninguém fala comigo, você fala com alguém? Ninguém me beija, você beija alguém? Você abraça alguém, você dá um bom dia para alguém? Hoje, pastor, nunca ninguém me convidou para almoçar fora no domingo, depois do culto pela manhã. Começa você hoje convidando quem está no teu lado aí. Glória a Deus! Começa aí, fala o irmãozinho. Rapaz, o milagre é só um detalhe que eu vou te levar para almoçar hoje. Pastor Jorge Linhares, uma vez conversando comigo, falou assim para mim. Pastor Jorge Linhares, da igreja de Getsemane, lá em Belo Horizonte, falou para mim assim, eu sempre gosto de ficar no crédito das pessoas. Vai bem, pastor? Se alguém vem pregar na minha igreja, eu dou tanto de oferta para ele. Ou então levo para comer num restaurante bom, né? Porque o dia que eu for na igreja dele, eu dou crédito. Ele vai levar o parâmetro, né? O parâmetro é esse. Eu falei, pastor, tu é esperto, né? Ele é semeadura, irmão. É semeadura. Aí se ele leva na igreja dele, na semana seguinte eu convido ele de novo, porque eu tenho que estar na frente, né? Eu tenho que estar no crédito. Tem gente na igreja que gosta de ficar, né, no débito. Gosta de ficar no débito. Sexta-feira, por causa desse negócio da Rio 20, a gente ficou em casa. Aí eu falei para a pastora Marizana, vamos comer um negócio diferente, eu vou cozinhar para você. Aí fui na feira, né, comprei umas lagostinhas daquela, tá mais barato do que alcatra. Comprei, eu falei, dá para tu limpar aí? Limpou, o cara da peixaria limpou para mim. Eu falei, valeu, mano. Comprei um camarãozinho cinza assim. Falei, hoje nós vamos comer camarão, uma lagostinha. Eu falei assim, mas eu vou fazer. Plantei, mano. Não colhi naquela hora. Colhi à noite. Eu colhi muito mais que o camarão e a lagosta. Né? Plantei camarão e lagosta, dormi com a sereia. No sábado, não vamos? Talvez não tenha ninguém da sua família para batizar. Mas quem vai batizar vai ver você lá, honrando ele. Aleluia! Sabe o que vai acontecer? O dia que o seu marido se converter, seu filho se converter e for para lá, ele vai lembrar, caramba, a Cíntia foi no meu batismo, vou lá, vou no batismo, né, do irmão, da mãe, vou lá. Olha que coisa, honrar. Não é ninguém da minha família. Vou botar
Só que a minha pele é ruim. Já estou dando a dica, irmão. É um mosquitinho lá que eu vou te falar. Aquilo entra na pele. Brinca na tua pele, ele entra num lugar e sai lá no outro. A gente precisa entender que toda colheita em nossa vida está 100% ligada ao que nós estamos plantando. E segundo a Bíblia, a nossa semeadura, ela deve acontecer de forma disposta e alegre. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. E isto eu afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Aí vem assim, ó, e cada um contribua, cada um semeie, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seria leviano da minha parte dizer que isso aqui, meu irmão, só está relacionado ao dinheiro. E não é verdade. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, está falando de um contexto. A igreja de Corinto é uma igreja tão poderosa, tão forte, mas ela estava querendo colher algo que ela nunca plantou. O apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui, de você estar alegre quando você vai abraçar. A pior coisa é você andar com alguém mal-humorado. Não é verdade? É a pior coisa da vida. Andar com esse cara, lembra do Uruca? Todo dia, azar. Tudo o cara tem um problema. É difícil, irmão. Até para pastor que está acostumado a andar de segunda vida, até para pastor é difícil. Você olha, irmão, se o Senhor tem graça, tem misericórdia na minha vida, Ele vai chegar melhor. E aí, meu irmão? É, pastor. Não, vai ficar melhor. É, pastor. Se eu creio que vai ficar melhor, eu creio, bota um sorriso aí, o cara sorri meia boca. É tipo coringa, não tem coringa? Sorri meia boca? Meia boca. Aí você fala, Senhor, me ajuda. Tudo na vida você tem que semear, você tem que lançar na vida das pessoas com alegria. E aí eu quero com você compartilhar um pouquinho mais sobre o que o apóstolo Paulo está explicando, sobre o princípio da semeadura e da colheita. Nas três principais áreas da vida e da experiência cristã. Existem pessoas que não sabem alguns porquês da sua vida, e o apóstolo Paulo está assim, nos ajudando de uma forma muito prática a termos boas colheitas. E aí eu preciso te mostrar uma coisa. Versículo 6 do texto está nos ensinando uma coisa. Versículo 6 está nos ensinando: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. O versículo 6 está me ensinando que eu preciso aprender a semear na minha igreja e na vida daquele que me instrui na palavra. Volto a repetir, não estou falando de dinheiro, ok? Amém? Para ficar claro. A Bíblia está me ensinando a ser um semeador na igreja ou na vida de quem nos instrui na palavra. Irmãos, toda pessoa que recebe instrução cristã, seja em particular ou fazendo parte de uma comunidade, deve ajudar a sustentar e a semear na obra de Deus e também na vida do seu pastor e do seu líder. Olha como é difícil você chegar aqui e querer um abraço, você às vezes esquece que eu sou homem como você, também preciso de um abraço, de um sorriso seu. Serginho, vocês estão aqui todo domingo de manhã, 7 horas da manhã, vocês chegam aqui, agora, 7h30, começa. Aí você olha para você toda sorrisonha, olha para o Serginho, pô, Serginho faz tudo. Serginho não faz tudo, irmão. Ontem, inclusive, ele furou um cano aqui na igreja. Eu não sabia que ele era torneiro mecânico, essa eu não sabia. Furou e consertou. Coisa linda.
Mas você sabia que há necessidade, muitas das vezes, da Lucy estar rindo assim, mas eu que sou, né, pastor dela, eu sei. Eu olho para a Lucy e falo assim, Lucy não está bem. Mas ela está rindo para você. É verdade. E às vezes ela precisa só de um abraço. Ela precisa dizer assim, ó, poxa, que aula maravilhosa. Está precisando de alguma coisa na escola de obreiros? Você está precisando que eu chegue cedo para ajudar você a arrumar a cadeira? A Bíblia diz que eu preciso ser um semeador na vida e no lugar aonde eu estou sendo instruído na palavra. Irmãos, eu vejo muita gente reclamando, né? Muita gente reclamando de pessoas que se dedicam ao tempo integral da igreja. Eu vejo muita gente falando, eu, por exemplo, eu sou, se você não sabe, o seu pastor é full time, eu sou tempo integral da igreja. Quando eu poderia ter acordado bem cedinho com a pastora Marizela, tentar dar uma volta. E eu fui dar uma volta, fui fazer uma visita com a família. Sento com as pessoas, instruo as pessoas, oriento as pessoas, oro pelas pessoas. Essa semana eu tive um sonho foi de domingo para segunda, não foi bem? Foi de domingo para segunda. Foi essa semana. Eu tive um sonho essa semana, irmão, que eu perdi a noite, eu perdi a minha noite de sono. Um sonho, assim, na parte do sonho que alguém morreu, não, eu sonhei com a igreja. Sonhei com a igreja. A igreja, graças a Deus, vai bem, nossas contas estão pagas, tudo bem, tudo maravilhoso bem, maravilhosamente bem. Mas eu tive um sonho no mundo espiritual com a igreja. Enquanto você dormia, roncava e babava no seu travesseiro, eu estava igual um zumbi na minha casa. Rolava para lá, rolava para cá, levantava e no banheiro. Senhor, o que é isso, Senhor? Meu Deus do céu. Senhor, isso é uma revelação, fala comigo. E no dia seguinte de manhã eu tinha que levantar cedo para levar a Júlia para o colégio e passei o dia inteiro. Hoje à tarde eu vou dormir. Mas aí liga um pastor. É uma pastora como é difícil sair com ela, por exemplo, aí no shopping, e o meu telefone tocar de 5 minutos. E aí, pastor, tudo bem? Ô meu irmão, tudo bem aí? E eu estou de braço dado, fala. Não, meu irmão, olha, Deus é poderoso na sua vida. E ele tem pessoas que dizem que nós não trabalham. Ontem eu vim pregar na rede de jovens, cheguei aqui cedo, ajudar o Serginho a fazer algumas coisas, e atendi 2 jovens. Amo atender os jovens. Mas a carga espiritual foi tão pesada que eu não conseguia ficar de pé. Eu fiquei sentado ali na cadeira, pastor, está tudo bem? Eu falei assim, está tudo bem. Porque eu acabo absorvendo o teu problema. Eu não tenho, entre aspas, nada para ver com a tua história. Mas se eu sei que você está passando por um problema, eu não me sinto à vontade de estar sentado na mesa. Sabendo que você em casa está passando por algum problema. E às vezes a gente não reconhece isso. A gente não reconhece a dificuldade que um líder tem para chegar aqui. A gente não reconhece a dificuldade que a gente tem para manter a nossa vida firme, para ser exemplo para você. Deixa eu te falar, as vontades de esganar alguém que você sente, eu também sinto. E aí eu digo, se você não consegue se controlar, eu tenho que me controlar por tua causa. Porque imagina se você sabe, caramba, quem é teu pastor? Quem é teu pastor esgana os outros. E a pior coisa é essa luta aqui dentro, né? Faz, não faz, mata, não mata, esgana, não engana, fogo. Né? Existem, por exemplo, pessoas no batismo que a gente tem vontade de ficar uns 4 minutos. Ô Jesus, lá no interior todo. Me lembrei de uma história, vou contar uma história para você. Tinha um batismo na igreja que a gente era. A gente sempre tinha uns batismos assim, 1000 pessoas, né? Ficava uns 6 meses assim, vamos batizar 1000. Aí quando tinha uns negócios assim, ó, cada um tem que levar 20. Aí pra gente bater a meta, a gente pegava qualquer coisa na rua, quer batizar, é batizar. É batizar, é batizar. Aí no desse batismo, a gente pegou na rua assim, o cara estava mamando.
no segundo. E aí, você viu Jesus? Eu vi Jesus. Aí peguei eu pego a cozinha na minha mão, abaixei. E aí, viu Jesus? Ele disse, vi não. Falei, de novo então. Viu Jesus? Não vi não. Na terceira, viu Jesus? Ele falou assim, tu tem certeza que ele está aqui embaixo? Você pastor não é mole não, você líder não é mole não. E aí eu vou te dizer uma coisa. Os líderes, né, aqueles que estão à frente do ministério, são pessoas que semeiam a boa mensagem, a palavra de Deus na sua vida. E eles precisam também colher. E escolher, meu irmão, às vezes é um abraço, uma palavra de gratidão, é um e-mail dizendo, olha, pastor, o senhor é importante, é um testemunho. Quantas pessoas são abençoadas e não testemunham daquilo que foram abençoadas por causa de um abraço, por causa de uma irmã, por causa de uma aula que foi ministrada? Ah, deixa pra lá. Ele não precisa saber disso. Ah, quem sou eu? Que Deus fez isso. Quem sou eu? Não, irmão. Nós precisamos, nós como ministros, a gente precisa colher fruto daquilo que a gente tem semeado na sua vida. Você não é abençoado quando você ouve uma palavra? Você não é abençoado quando você ouve um bom louvor? É ou não é abençoado? Então, eu preciso, porque me preparei, porque estou aqui, orei, eu preciso colher fruto daquilo que eu tenho semeado na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amém? Às vezes o irmão faz um favor para você, irmão, seja grato a ele, porque aquilo é uma semeadura. Capítulo número 10 de Lucas, não precisa abrir não, versículo 7 diz assim, ó, digno é o trabalhador do seu salário. 1 Coríntios 9, 11 diz assim, ó, se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito se nós recolhemos de vós também as coisas materiais? No verso 14 diz assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, é o cristianismo puro, é amor, é carinho, é gratidão, é respeito. Como é difícil a gente entender que a gente é uma bênção na vida da pessoa e a pessoa fala mal da gente por trás. E as pessoas que ninguém ajuda. Uma certa vez eu conversava com uma pessoa, né, sobre o Ministério do Louvor. Ah, que o Ministério do Louvor é uma bagunça, que o Ministério do Louvor não sei o quê. Irmão, só os músicos e eu e Deus sabemos como eu fico, né, assim, preocupado com o Ministério do Louvor. Aí eu disse assim, irmão, assim, beleza, tu está reclamando muito? Então a partir de amanhã você é o líder daqui. Eu? Você vai ser o líder. Não, eu não posso. Como assim? Se você pode reclamar, por que você não pode liderar? Reclamar é a parte mais fácil, irmão. Murmurar é a parte mais fácil. Me ajudar é a mais difícil. Infelizmente a gente quer o quê? A gente quer mais fácil. Talvez você diga assim, pastor, então quer dizer que eu tenho que pagar para poder receber a instrução que eu recebo? Não, não estou falando disso. Até mesmo porque a Bíblia diz que eu tenho que ser um participante. E esse participante está ligado ao sentido da comunhão. Participar é ter comunhão. Se você é alguém que é bem instruído nessa igreja, aprenda a ter comunhão com o corpo. Esforça-te para poder estar junto conosco, para nós estarmos juntos adorando o Senhor. Você tem que, sabe, se esforçar, porque se você tem aprendido, se você tem sido ensinado, se você tem sido tratado, eu não posso medir esforços para estar com você. Quando a gente sai para pregar, a primeira coisa que eu pergunto, tem voo no mesmo dia para voltar? Eu não gosto de ficar... Pastor Eduardo vai fazer aniversário da igreja. Aí ele falou para mim assim, pô, cara, eu queria te honrar. Eu falei, fala, vem pregar no domingo à noite. Eu falei, meu Deus, domingo à noite não. Eu não sei ficar longe da igreja domingo à noite. Cara, aí é o tal do creche, né? Pô, eu já peguei domingo à noite na tua igreja. Eu falei, Jesus. Meu Deus. Mas, pô, cara, é aniversário da
eu vou botar a gente para pegar segunda, que é vazio, terça, que é vazio, quarta, vou botar você domingo à noite. Então, deixa eu falar com a pastora, depois eu te digo. Estou falando. Cadê os maridos que estavam no negócio de casais aqui? Lembra que tem hora certa para pedir? Essa é a hora. Aqui vocês olharam lá, riu ali. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Então, às vezes, irmãos, às vezes a gente precisa o quê? A gente precisa entender que tem uma semeadura e que a gente precisa também colher. Amém? Amém ou amém? Diga para o irmão assim: eu sou participante da comunhão da minha igreja. Aleluia. Uma outra coisa que a gente aprende na Bíblia, na palavra, nesse texto, está lá no versículo 8. Vamos lá. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Uma outra área que eu e você precisamos aprender a semear é na nossa própria vida. E se a gente for fazer uma comparação, a gente pode comparar a nossa vida a uma propriedade rural, né? Uma fazenda, para você entender. E a carne e o espírito são os dois campos em que nós vamos semear. Cabe a cada um de nós escolhermos onde e o que nós vamos semear. Se nós vamos semear na carne ou no espírito. Gálatas 5, verso 16 diz assim: olha, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. E o Espírito Santo nos é mostrado como um caminho pelo qual nós devemos andar e o campo, o principal campo que nós devemos semear. Paulo diz assim: ó, a carne milita contra o espírito contra a carne, todos os dias da nossa vida. Meu irmão, a tua carne vai querer matar o espírito que está aí dentro. Não adianta. A carne se refere à nossa natureza caída, com as nossas paixões, com os nossos desejos. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. A tua carne não deve ser controlada, ela deve ser morta. Sabia? Tem gente que diz assim, né? Eu estou controlando a minha carne. A carne tem que morrer. A carne tem que morrer. Você tem que esfaquear a tua carne todo dia. Você tem que colocar ela raquítica. Você não pode alimentar a tua carne. Se a gente ficar sem comer, a gente não fica fraco? É uma verdade. Não é? Você tem que fazer isso com a sua carne. Deixar a tua carne fraca, raquítica. O grande problema na igreja, né, é que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos e colocamos a culpa em Deus. Olha, semear na carne é uma escolha. Todo mundo diz assim, né, e a igreja, de uma forma errada, a gente aprendeu o seguinte: não, meu irmão, santidade é o Senhor, beleza. Como é viver uma vida de santidade? Eu vou te dizer uma coisa para você analisar comigo. Você não precisa acreditar em mim, mas para você analisar comigo. Você sabia que santidade é uma colheita? Santidade é uma colheita. Fruto de quê? Da tua semeadura no Espírito. Você só consegue ser santo se você semear no seu Espírito. Alguém consegue, por exemplo, ser santo assistindo filme pornográfico todo dia? Alguém consegue ser santo, né, semeando mentira na sua vida? Alguém consegue ser santo semeando prostituição, procrastinação, adultério? Alguém consegue? Não. Então a santidade é uma colheita da minha semeadura no meu espírito. Se eu passo o dia orando, se eu ando com as pessoas certas, se eu coloco a minha mente centrada no Senhor, eu vou colher o quê? Santidade. Não adianta. E essa decisão de semeadura sempre vai ser o quê? Minha e sua. É uma decisão particular. E a gente precisa deixar bem claro que semear na carne sempre vai trazer uma colheita de corrupção na nossa vida. E semear com o Espírito resulta, segundo o texto, em colher do Espírito a nossa vida eterna.
contar essa história dos 2 galos, né? O cara levou 2 galos na rinha e disse que o cara falou assim, o dono do galo falou assim, hoje quem vai ganhar a briga é o branco. Aí ele soltava os 2 galos brancos, vinha arrebentar o galinho amarelinho. Só, rapaz, o cara adivinha que vai ganhar. No outro dia, ele disse assim, hoje quem ganha é o galo amarelinho. Ninguém acreditava. O galo branco deu uma coça no galo amarelinho. Aí o galo amarelinho vinha arrebentar o galo branco. Pessoal, como é que você sabe qual galo que vai ganhar? Ele disse, é fácil. O galo que eu quero ganhar é o alimento. Eu quero que perca, eu deixo por fome. Na hora da briga, vence quem tiver mais forte. Entende o porquê de muitas das nossas derrotas? O grande problema está onde nós estamos plantando nas nossas vidas. Alguém que tem muitos problemas na área sexual pode ter certeza que encheu a sua vida de sementes que estão ligadas a essa fraqueza. E assim sucessivamente. Pastor, eu tenho um problema, né? Por isso que a gente, como orientadores, como pastores, nós falamos para a pessoa assim, o que você andou fazendo? Pastor, eu caí, o que você andou fazendo? O que você andou assistindo? Andou conversando com quem? É mesmo. O problema está na nossa semeadura, irmãos. É isso que o Senhor tem nos chamado a atenção. Quais são os tipos de semente que nós temos plantado na nossa vida? Não adianta pedir a Deus uma colheita se a gente não planta. Não adianta. Tem muita gente que quer colher, por exemplo, um emprego com ótimo salário. Quantos gostariam de um emprego com ótimo salário aqui? Amém? Levanta a tua mão e diz assim, eu quero um emprego com ótimo salário. Mas se você não estudar, meu filho, se você não estudar, se você não se aperfeiçoar, não adianta. Ou você acha que o Espírito Santo você vai se inscrever para uma prova e o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido, a espadada das coisas da banda. O Espírito Santo não vai fazer isso contigo. Tem que estudar. Queremos escolher um marido ou uma esposa crente. Só que a gente procura esse crente na boate, na noite, né? No negocinho tomando uma cervejinha. Você não vai encontrar, não, irmão. Nesse lugar você só encontra negócio de fruta, pera, melão, maçã. Só esse negócio. O homem de Deus está dentro da casa de Deus, não tem jeito. Entendeu? Mas na casa de Deus tem uns homens feinhos, depende do seu ângulo de vista. Depende. Tem que estar disposto a investir, filho. Olha aí, ó. Tem que estar disposto a investir. Ninguém nasce pronto. Olha os feios falando, fala, Deus. Estão todos feios falando, fala, Deus. Você viu, tirou um rapaz bonito desse, né? Responsável pela vida dele. Menino alto, bonito, sensual. Se você tiver coragem, irmão, investe. Gelzinho, cabelinho, né? Pra eu entender o que ele fala. Vai no fonoaudiólogo, né? Porque nem eu entendo o que ele fala. Se você tiver coragem de investir, você for cuidar desse menino, vai virar um príncipe. Daqui uns 3 anos, de novo vai aparecer aqui, aí a menina vai ficar toda sem você. Quem investiu fui eu. Não é verdade? Olha aí, ó. É de Deus, né? É de Deus. Agora vai, João. Vai postar no Face essa agora. O pastor me deu a moral. Eu sei que não é você que vai postar, não. São alguns amigos que vão postar. Sabe? Queremos colher fidelidade de Deus. Olha aqui, ó. Eu quero colher fidelidade de Deus. Mas eu sou infiel. Como que Deus vai poder? Né, mas tem uma música que diz assim, ó. Se o homem é infiel, o Senhor é fiel. Fiel para perdoar. Só isso. Para perdoar a tua infidelidade. Você está entendendo? Amém? A gente precisa, se a gente quer, irmão, a semente vai dar de acordo com a sua espécie. Alguém aqui planta abacate e vai colher manga? Não, vai colher abacate. Não é verdade? E a última coisa que eu quero compartilhar com você
você precisa aprender a semear na vida dos outros. Versículo 9 e 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meu irmão, fazer o bem não é tão natural na nossa vida como deveria ser. Por isso o texto diz o quê? Para eu não me cansar de procurar fazer o bem. Pensa numa coisa comigo. Se a igreja não tivesse pessoas que falam mal da gente, quando a gente começasse a cantar, Deus não podia invadir esse lugar com uma glória tão tremenda, tão maravilhosa? Podia ou não podia? Uma vez eu vi um testemunho aquele tecladista, como é o nome dele mesmo? Americano. Michael W. Smith. Legal, alguém falou, eu ouvi. Do Michael W. Smith, ele dizia o seguinte, num dos livros dele, dizia assim: uma vez eu fui em um congresso, onde tinha 10 mil pessoas, e quando eu dei o primeiro acorde, a glória de Deus veio de uma forma tão tremenda, que encheu aquele lugar. E ele disse, eu perguntei a Deus, por que na minha igreja, com apenas 500 pessoas, a glória de Deus não vem? E Deus falou para ele, porque dentro da tua igreja todo mundo conhece um outro, fala mal do outro. Naquele lugar ninguém conhece ninguém. Eles estão voltados só para me adorar. E quando as pessoas se voltam só para me adorar, eu venho e visito. Você já reparou quando você vai na igreja que você não conhece ninguém, você adora a Deus? Puxa, a presença de Deus naquele lugar é tão boa. Sabe por quê? Você não observa ninguém, você não faz assim, ninguém é chato pra caramba. Você desfocou, irmão. Você desfocou. Você está na tua igreja, você tem intimidade com as pessoas, né? Aí, olha um outro exemplo. Você vai, né? Eu te convido para ir a uma festa na minha família. Aí você vê lá todo mundo. Puxa, a família do pastor Márcio é tão legal. Por que minha família não é assim? Porque você chega na tua casa e fala mal da tua casa. Na minha você não conhece ninguém. Mas se eu falar para você assim, ó, tá vendo aquele meu primo ali? Meu primo ali é assim. É mesmo? Tá vendo aquela minha tia ali? A minha tia é assim. Deus! Aí você vai pensar assim, família é tudo igual, né? Por isso, irmão, tem coisas que é melhor você nem saber. Né? Se alguém vier falar com você, por favor, em nome de Jesus, eu falo não. Dá os ouvidos. Porque é mais fácil você fazer o bem quando você não sabe das coisas, irmão. Por isso, ó, não cesse de fazer o bem. Nós precisamos aproveitar, queridos, todas as oportunidades que eu e você temos para fazer o bem. O bem que nós devemos fazer deve ser algo, é abordar você, a quem eu vou abençoar hoje. Olha a diferença. A gente acorda, quem é que vai me abençoar hoje? Você vem para a igreja, é que alguém podia pagar no almoço. Poxa, já falei isso 3 vezes, eu estou com fome, eu estou cavando um pênalti com alguém aqui. Você está entendendo? Você tem que acordar assim, eu vou abençoar alguém hoje. Olha no teu guarda-roupa, irmão, tem uma camisa que você não usa mais. Está lá, só ocupando o lugar do teu cabide. Abençoa alguém hoje. Hoje eu quero dar um abraço em alguém. Senhor, quando eu chegar na igreja, me mostra quem precisa de um abraço meu. Antes do pastor falar assim, levanta, dá um abraço ao Senhor, quando o pastor chegar, me mostra, eu vou abençoar alguém. Eu vou dar uma palavra de gratidão para alguém. Eu vou falar, todo o tempo, isso é o quê? Isso é uma semeadura. Olha o que diz Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal sobreviverá a terra. Olha o que Eclesiastes está dizendo. Aprenda a compartilhar o que você tem com os seus irmãos. E o versículo 10, ele termina de uma forma tremenda. Ele diz assim, ó, se você for abençoar, aprenda a abençoar principalmente aos seus irmãos da fé. Aos da fé, da casa. Meu irmão,
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seja em qualquer circunstância, não se omita em fazer o bem. Se você pode escolher por onde começar, comece na sua casa, entre os seus irmãos. Comece ali. Como é fácil a gente querer ter um relacionamento com os irmãos da igreja, mas a gente não quer se relacionar com ninguém dentro da nossa casa. Como é fácil. Tiago diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se alguém não cuida da sua própria família, como vai cuidar da igreja? Como vai poder fazer bem a todos? Está presente só o pastor, não tem mérito nenhum, irmão. Sabia? Você precisa saber que tem alguém dentro da sua casa precisando de um abraço, de um aperto de mão, de um ombro para desabafar. A gente é tão gentil com os estranhos, né? Você nunca ouviu isso, né? Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso. Alguém diz assim: cuida da rua, você faz tudo. É coisa de casa. Às vezes a mulher fala assim: meu filho, tá bom, você ia vir buscar não sei quem? É me tirar do futebol agora? Mas se alguém ligasse, não, pô, levanta na hora, de madrugada, vai resolver. Eu preciso terminar. Marco Polo, por favor. Compartilhando com você uma coisa. Para terminar. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1. Esse texto, ele é um texto que ela é a última instrução de Deus antes do Novo Testamento. Todas as vezes que eu vou viajar, por exemplo, eu deixo como a última instrução a mais importante. Ó, faz isso. Aí no final diz assim: ó, então esquece. Às vezes, quando nós morávamos no Nova Iguaçu, eu ficava preocupado que as janelas da nossa casa ficavam abertas, a gente abria de manhã para correr um vento. E sempre era eu que subia para fechar as janelas. E às vezes eu viajava para pregar, eu dizia: Pedro, ó, cuida da sua mãe, cuida da sua irmã, ó, fica na rua não, tá, ó, não esquece. Quando for dormir, fecha a janela. E quando eu chegava no lugar, eu falava: tudo bem, Pedro? Fechou a janela? Porque deixar a janela aberta era um problema. Então, sempre a última instrução é uma das instruções mais importantes que o dono da casa, que o líder deixa. E Malaquias é um desabafo do Senhor. É um desabafo de Deus com o povo. Deus usa esse pequeno profeta, não pequeno na sua importância, mas por causa do seu livro, como uma instrução. Deus está falando o quê? Sobre as ofertas, sobre a semeadura. Deus está falando: olha, e antes de falar o que eu vou falar, deixa eu dizer uma coisa: nem Deus, e nem eu, nem pastora, nem Sérgio, nem Luci, nem Vanildo, nem Menino, a gente fica preocupado com a quantidade que você vai me oferecer. A gente se preocupa com a tua qualidade. Eu falo com alguns maridos: pastor, não tem tempo mais não do trabalho. Irmão, que o pouco que você tem seja o melhor. Que se você só tem 5 minutos, que sejam os melhores 5 minutos da sua vida, que sejam inesquecíveis. Que sejam inesquecíveis. O problema é a qualidade daquilo que você oferece. Você pode conversar 1 hora com alguém e aquela pessoa sair dali frustrada, porque você está conversando olhando para o outro assim. E você está 5 minutos, porque a tua atenção foi toda para aquela pessoa. Tem gente que reclama assim: caramba, eu entrei no médico. O médico fala: o que você tem? Nem tocou em mim.
está vivo aí não? Morreu? Marcelino morreu? Marcelino era meu médico. Eu tinha a pastora ficava chateada porque eu tinha que estar plano de saúde, mas eu ficava doido, você falando do meu médico. O Marcelino podia olhar. Olhava, gostava de si, rapaz, saía de lá para cá. Morreu para você, mas para mim está aqui. O que adianta, irmão? Te dá um monte de tempo e não resolver nada. O que adianta? Você é pai, passa o tempo inteiro dentro da tua casa com teus filhos, mas tu está em frente à televisão. Pega por ele, vai dar uma volta, vamos conversar. O nosso culto doméstico não é uma hora de culto. Não é música de adoração, a gente lê, mas eu e meus filhos, minha esposa, a gente sai de lá, não precisa ver, não tem tempo para fazer culto doméstico, mas tem tempo para ver tufão. Tem tempo. Garanto que tem tempo. Mas não tem tempo para fazer culto doméstico. Tem tempo para ver jornal. 45 minutos de jornal nacional. Sabemos das notícias todinha. Você passou, replay, jornal nacional, replay o que aconteceu no jornal de uma hora, replay. Deus quer o quê? Uma qualidade. E aí o Senhor está falando essa Malaquias, ó, o povo, né? O povo está querendo colher o que eles nunca plantaram. Querendo colher qualidade na sua colheita, mas eles não têm colocado diante de mim uma qualidade. Eles estavam cinicamente não entendendo o porquê de Deus não estar agindo na vida deles. Cinicamente. E aí o povo faz o quê? Despreza Deus. Você já desprezou Deus alguma vez na sua vida? Sabe o que ele desprezou? O que Deus estava tocando no assunto aqui com o povo? Estava dizendo assim, ó, vocês querem o melhor de mim, mas estão me oferecendo o que sobra na vida de vocês. Vocês estão colocando diante de mim, e aqui nesse contexto, era uma oferta de adoração, mas dizendo assim, ó, vocês têm o melhor dos animais dentro do curral de vocês, mas estão me dando o cego, o aleijado. Você está me dando aquele que não reproduz mais nada. Você está me dando a sobra do teu tempo. Você está me dando a sobra da tua atenção. A sobra do teu vigor físico. E você está dizendo para mim que eu não tenho abençoado vocês? Aí Deus usa uma figura de linguagem dizendo o seguinte: o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, como vocês dizem, aonde está a minha honra na vida de vocês? Onde está a minha honra? E segundo o Aurélio, se você for lá ver, honra é colocar algo ou alguém no lugar maior do que o seu. Isso é honra. Então a gente exige demais, mas não tem disposição de se oferecer demais. A gente quer que Deus faça grandes milagres na nossa vida, irmãos. Mas deixa eu te dizer, qual é o tempo que você tem dado a Deus? Qual é o tempo que você separou para orar para o Senhor? Qual é o tempo que você separou para louvar o Senhor? Para glorificar Ele através dos louvores? Para dedicar um jejum a Ele? Qual é o tempo que você tem separado para buscar a presença do Senhor? Para receber o melhor que Ele tem para a sua vida? Aí eu vou te contar agora, para terminar, o sonho que eu tive. Por isso que eu pedi para a pastora para deixar eu ministrar. Eu sonhava que nós estávamos, e esse sono me tirou a minha noite de sono. Esse sonho mexeu com o meu interior. Eu sonhei que nós estávamos numa casa muito grande, e meu amigo pastor Marcos Salles estava conosco. Uma alegria muito grande, um lugar cheio. Era um lugar de 2 andares. E aí eu tinha acho que era uma arara, um papagaio, eu não sei. Ele fugiu e foi para o andar de cima. Aí o Marcos Salles falou assim: Márcio,
Foi lá para cima, pega lá você, eu vou pegar, deixa que eu vou pegar. Vou subir a escadinha. E eu subi uma escadinha muito parecida com essa. Só que quando eu cheguei lá, irmãos, mas tinha tanto macaco, fazendo uma bagunça, destruindo tudo. Eu falei, meu Deus, é muito macaco, mas fazendo, quebrando tudo, quebrando móvel, arrancando cortina. E quando eu chegava, eu vi o papagaio lá. E quando eu chegava assim, meu papagaio. Mas eu ficava com medo do macaco. E eu desci correndo e falei, rapaz, mas vem muito macaco lá em cima, destruindo tudo, estão quebrando com tudo. Eu acordei e falei, Senhor, que sonho maluco é esse? Eu já tinha tido uma revelação no meu coração, mas eu falei para o pastor, bem, eu tive esse sonho. O que você entende por isso? Ela olhou para mim e falou assim, eu entendo o seguinte, irmãos, não adianta ninguém estar bem no aspecto natural, na parte de baixo, se não estiver bem com a parte de cima. Eu falei, Senhor, ela falou, Márcio, ensina a igreja a dar o melhor para Deus. Ensina a igreja a jejuar. Ensina a igreja a batalhar. Ensina a igreja a buscar o Senhor, porque não adianta estar bem embaixo se em cima não estiver bem. Eu falei, Jesus, o Senhor soltou o papagaio para lá em cima para eu ver isso. Nós estamos diante de uma festa. Posso dizer uma coisa? Está tudo preparado para a festa. Tudo. Naturalmente, já tem carne, o Antônio vai cozinhar aquelas comidas maravilhosas. Já comprei as passagens para os preletores. Já tem onde vai ficar, está tudo pronto. Arrumei eu, o Serginho, o Fabinho, o Anderson, o Fabrício, viemos aqui, arrumamos algumas coisas, preparamos coisas novas, instrumentos novos, está tudo preparado naturalmente para a festa. Se organizou, os obreiros estão se organizando, quem escala uma pontaria, multimídia, tudo pronto. Mas espiritualmente, que tal a gente jejuar essa semana? Que tal a gente travar uma batalha espiritual? Isso é uma questão da igreja. Agora eu vou falar sobre a sua vida. Talvez você esteja bem, seu saláriozinho lá bacana, seu tique, os clientes vindo, os condomínios abrindo as portas, glória a Deus. E a paz de cima, como é que está? Como é que você tem tratado o Senhor? Como é que está a tua vida de relacionamento com o Senhor? Como é que tem sido a sua semeadura no reino? Porque oração, jejum, comunhão é semeadura, irmão. Como é que está? Pô, pastor, mas peraí, se eu tivesse mal, não estaria colhendo, hein? Muitas das nossas colheitas no aspecto natural é fruto do meu natural. Se eu trabalhar, eu vou colher. Deus já falou isso. Se eu chegar cedo na igreja, eu vou como funcionário, eu vou receber louvor. Aí posso dizer uma coisa? Até o macumbeiro consegue isso. Trabalhou, é exemplo. Deus não pode pôr o princípio dele. O princípio da semeadura é para qualquer um, irmão. Para qualquer um. Crente ou não, plantei e colhi. Você sabia que tem ímpio que manda, marido que manda a mulher levar o dízimo dele para a igreja? Esse cara é abençoado, é princípio de Deus. Plantou, colheu. E Deus está falando assim, vocês estão colocando diante de mim qualquer coisa. Vocês estão me dando qualquer tempo. Vocês estão aí, de qualquer maneira, e querem que continue. Então Deus está nos dando o quê? Um alerta. Deus está dizendo assim, Deus está sinalizando, conserta o andar de cima da tua vida. Conserta o andar de cima da tua vida. Não adianta o andar de baixo, o natural está bem, se o teu espiritual está uma bagunça, se estão fazendo bagunça no teu espiritual. Então eu te chamei aqui nessa manhã, hoje, para você entender, olha, o natural tem que estar bem, mas o espiritual também tem que andar em conformidade. Andam juntos. E o que é que eu e você temos oferecido ao Senhor? Até muitas das vezes, irmãos, desculpa, aí eu não tenho como não entrar nisso. Não é, fechei até a Bíblia porque não está nem ali, até financeiramente.
Tem tanta gente enrolada financeiramente. É capaz de comprar coisas que não precisa para satisfazer o seu ego. E quando tem a oportunidade de fazer o bem para a casa de Deus, semear na casa de Deus, não semeia, não tem coragem de semear. Como é que está o teu espiritual? Como é que você tem cuidado desse espaço da casa de Deus? Semana passada a menina que trabalha aqui na igreja me mostrou 14 chicletes debaixo da cadeira. 14 chicletes. 14, meu irmão, não fomos 14, e ainda estava meio molinho. Então não é que o cara deixou um dia. Seria o cúmulo da coincidência dele botar na cadeira e achar o mesmo chiclete que. Outro dia eu fui na rádio que eu pastor na Rádio 93, que a gente vai para o debate, eu fiquei com nojo. Porque eu passei a mão debaixo da cadeira assim, da mesa, tinha um chiclete, coisa. Eu falei, Jesus. Aí eu chamei a Marcelo, para Marcelo, tem gente que cola chiclete aqui mais embaixo. Ei, a gente está crescendo. A gente precisa aprender a semear sementes que vão honrar o nome do Senhor na nossa vida. Amém? No que depender de mim todo o tempo, eu vou aprender a semear as coisas boas, fazer o bem a todos. Amém? Amém? E aí Deus fala, olha, se você aprender a semear sementes com qualidade, é inevitável que eu não abençoe você. É inevitável, irmão. Deus vai te abençoar. E a tua colheita será de acordo com a tua semeadura. A minha colheita estará 100% ligada à semente que eu lançar na terra. Você pode ficar de pé nessa noite, nessa manhã. Comece fazendo o bem nessa manhã, dando um abraço nessa pessoa que está pertinho de você. Diga para ela assim, ó, me perdoe se eu não tenho sido mais gentil na sua vida. Né? Fala para ele se eu vou procurar melhorar.